Meus amigos, vai sair um vídeo mais pra parte tática aí do Palmeiras. Eu já gravei. Pode sair hoje, pode sair amanhã. Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar o like, isso aqui é notícia de última hora. E eu montei um compilado de situações minimamente questionáveis pra gente trocar uma ideia sobre o tema. Então, se você é novo aqui, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra você que já é daqui, compartilhe o vídeo, deixa o like e coloca a sua opinião. Primeiro, rapaziada, eu tava puxando aqui com o pessoal no ao vivo que o Paulinho passou pelo procedimento cirúrgico em... Tem até a data aqui, dia 12. Deixa eu só fechar aqui o Ed. O Paulinho passa por esse procedimento aqui no dia 12. Me fugiu agora, não sei onde que tá a data que a gente tava aqui, ó. Dia 12/4 de 24. Tá? Então, primeiro ponto. Paulinho passa por essa cirurgia no dia 12, tá? E aí, o que acontece? No dia 31, o Paulinho anunciado como reforço do Palmeiras. Eu lembro nesse dia, eu tava na academia. Tava saindo pra academia. E aí ele foi anunciado no dia 31, depois de alguns rumores que já tinha durante todo o mês de dezembro, beleza? Aí o que acontece? Vamos pro passo a passo que eu até anotei aqui, ó. A primeira coisa que foi dita era que não era grave. Então, ele passou pelo procedimento cirúrgico no dia 12 e a expectativa para a volta dele era de abril para maio. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. São 5 meses até maio, onde supostamente ele estaria 100%, beleza? Então anota aí para não esquecer. Maio, tá? O que aconteceu durante a recuperação do Paulinho, que ele mesmo postou várias vezes? Cara, ele tava nos rolês como fala, de muleta. Então, pressuponho eu que o Palmeiras estava correto quando falou que não era tão grave, porque você via durante todo janeiro, ali, durante dezembro e janeiro, o Paulinho postando fotos com os amigos e tal, e com aquela marquinha ali na perna da cirurgia, tá? O Paulinho, eis que fica pronto, vamos dizer assim, final de abril, ou abril para maio, não lembro a data. E aí começam algumas questões curiosas aqui, tá? Primeiro, a gente vai reagir a esse canal das fraturas aqui, que eu tava mostrando já pro pessoal, o quão simples é o procedimento, tá? Simples é o procedimento, porque o Palmeiras disse, não, é simples, tá? E se o Palmeiras não descarta uma nova cirurgia, é porque algo nesse procedimento que você tá vendo aqui deu errado. É o que eu imagino. Porque se o jogador, e isso é importante deixar claro, essa fratura ou esse estresse, ele gera muita dor. E olha onde a gente consegue confirmar isso. Aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui. Paulinho posta mensagem à torcida do Atlético após passar por cirurgia. O camisa 10 do Galo teve edema ósseo na canela direita, que fez conviver com dores por metade do ano. Ou seja, se ele convive com dor, a dor é um aviso do corpo, certo? Tem algo errado. Nem sempre o corpo avisa, mas normalmente avisa. Então você tem um estresse. E ele conviveu 6 meses com essa dor até a cirurgia. E aí praticamente mais 6 meses até ele recuperar. Vamos colocar aí. Então, o que eu estava vendo aqui fazendo uma breve pesquisa? Você que é atleta, que joga bola ou atleta profissional, que tem esse problema, ele se queixa de muita dor. É uma dor que incomoda o correr, o movimentar, mudar de posição. Então, guarda essa informação aí para ficar tudo bonitinho, detalhado. Vamos analisar aqui, através do canal que eu peguei como referência. Inclusive tem toda uma introdução aqui, tá, rapaziada? Eu não vou colocar tudo, mas você pode ir lá assistir, tá? Canal das fraturas, como é a cirurgia da fratura da tíbia, entenda o tratamento utilizado pelo lutador Anderson Silva. Então, esse vídeo é um vídeo que já tá aí e você encontra um material no YouTube sobre essa fratura ou esse estresse no jogador de futebol. Uma breve pesquisa que vocês fizerem sobre tíbia, jogador de futebol, fratura, estresse, você vai achar podcast, você vai achar um monte de conteúdo. Eu separei isso daqui porque, desculpa a galera do futebol que acha que todo mundo é otário, mas falar pra mim que esse procedimento pro atleta de futebol é um procedimento simples. Uma coisa que eu concordo que foi dito é que não é comum. É incomum pro atleta de futebol. Agora, vamos analisar junto aqui se é tão simples assim. Vamos reagir isso daqui? Vamos lá. Raio-X. Depois disso, verifica-se a mobilidade e a fratura. E faz os raios
as radiografias da fratura. Sendo assim, antes de começar a cirurgia, verifique-se o tamanho adequado da haste a ser utilizada, onde se faz um raio-x com essa régua para ver o tamanho ideal dessa haste. Além do tamanho da haste de comprimento, existe também a grossura dela, tá? E aí a gente verifica também com essa outra imagem para ver o diâmetro da haste que vai ser usado. Depois de verificado o diâmetro e o tamanho, verifica-se o ponto de entrada da haste, tá? Esse ponto é feito com guia e também com raio-x antes de fazer a incisão. Depois realiza-se a incisão, que é o corte na pele, e o afastamento do tendão. Essa incisão pode ser transpatelar ou parapatelar, que é do lado do tendão, como esse exemplo. Depois dessa etapa e do acesso direto ao osso, realiza-se a inserção do guia inicial, tá? Que é o que vai servir de ponto de entrada para a haste. Realiza-se esse guia com o controle do raio-x e depois um furo maior com uma broca canulada que vai em volta do guia. Depois de realizado esse furo maior, é colocado a passagem de um guia maior por dentro do osso até... Pegaram aqui o procedimento? A gente já volta aqui. Vamos só fazer um negócio aqui, tá? Lá no Instagram do Paulinho. Vamos ver e fazer uma comparação de onde estava o corte para tentar especular se foi feito o procedimento completo ou não. Lembrando, tentar especular. Tentar especular, deixar isso bem claro, não estou falando que foi feito esse procedimento ou não, tá? Ele tinha aqui uma foto do Stories, eu acho, que quando ele apareceu no Instagram ali, ele tinha uma marquinha aqui, um curativo. Vocês lembram disso, né? Mas provavelmente não tem nos stories dele mais. Aliás, só tinha nos stories, ó. Porque aqui já não tem mais, entendeu? Então, assim, a pergunta que eu faço, é uma nova cirurgia? Foi feito esse procedimento aqui no Paulinho? Esse procedimento aqui? Ou não? Esse é o ponto inicial. Quer ver? Vamos ver se a gente acha aqui a imagem que ele mesmo postou. Aqui já não vai achar, ó. Porque ele postou essa imagem um pouquinho depois que ele fechou com o Palmeiras, cara. Ele tava lá com uma... Aqui ele tá jogando, ó. Então não tem condição de ser aqui, certo? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui nos destaques. Ele não tem destaque. Então, assim, eu lembro que tinha uma foto dele ali que aparecia, lembra? Um stories, alguma coisa assim, tá? Bom, a câmera desfocou? Não tem problema não, daqui a pouco foca, pessoal. Espera aí. Boa. Ih, desfocou. Vamos lá. Bom, também é o menos importante, tá, pessoal? Mais aqui o conteúdo. Focou de volta, né? Então, meus amigos, vamos lá. É por conta da luz aqui, ó. Tem uma quebra de luz, aí dá um desfoque. Essa luz aqui, ela tenta compensar um pouquinho aqui pra dentro, mas é pouco. Bom, não sei se foi feito. A pergunta é, acho que sim, tá? Eu respondendo pra vocês, eu acho que sim. Ele apareceu com um cortezinho aqui, cara. Muito difícil ver aqui, ó. Ó, aparentemente é na direita, né? Cirurgia, quer ver? Passa por uma cirurgia, tá? Direito. Então, é nessa de trás aqui, ó. Aparentemente não tô vendo nada. Entendeu? Agora aqui parece, ó. Tá vendo? E vocês vão entender por que eu tô falando isso. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Tá? Por quê? Como o texto do nosso palestra fala aqui que prepara uma estratégia após a Copa do Mundo e a cirurgia não é descartada, nova cirurgia não é descartada, vamos ler o texto. Nova cirurgia. O nosso palestra apurou, porém, que se esperava o Paulinho recuperado integralmente à disposição do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes. Por conta disso, após o torneio nos Estados Unidos, o atacante passará por um processo intensivo de tratamento e uma nova cirurgia em uma situação mais extrema. Mas veja, rapaziada, vamos juntar o Tico e o Teco aqui. Se ele fez a cirurgia como noticiado aqui, ó, aqui claramente ele está uma foto que mostra o procedimento que ele passou por uma cirurgia. Tá aqui, o texto, tudo bonitinho. E hoje está se falando em controle de carga. Controle de carga, pós-mundial. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Para que vai levar ele para o Mundial?
Mano, porque assim, vê se eu tô errado. Se o cara não tá 100% recuperado, ele tem um mês pra ficar no Brasil, e aí só focado na lesão, sem saída de balada, sem saidinha com amigo e amiguinha, pra se recuperar, e com certeza esse um mês é o suficiente pra ele ficar recuperado, já que é controle de carga, entendeu? Porque pós-lesão já estava sendo feito um controle de carga. Então assim, tudo bem, errou na medida, errou no... Tudo bem, isso eu imagino que aconteça os erros, ninguém tá falando que não. Agora, levá-lo ao Mundial, fazer a preparação do Mundial, mesmo que coloque ele à parte, colocar ele pra jogar 40, 50 minutos como tá sendo feito. Não, você precisa ser muito inteligente pra entender que só vai piorar a situação? E a gente só vai perder tempo pro segundo semestre, porque aí a gente volta do Mundial, Paulinho, os jogos são em agosto. Os jogos são em agosto. Aí volta do Mundial em julho, aí ele tá fazendo controle de carga, aí ele volta de novo só lá pra agosto. É muito estranho, mano. É muito estranho. Então, nessa apuração aqui, o nosso palestra fala que por conta disso, após o torneio vai ter essa preparação. Com isso, o jogador ficaria grande parte do segundo semestre longe dos gramados, visando uma recuperação total. Mano, não dá pra entender isso. Se o cara tá com estresse na tíbia, o importante não é encostar esse jogador, vai ao mercado, traz mais um, porque você vai perder um, né, que é o Estevão. Então, o Paulinho já não vai ser esse substituto, vai ser o Facundo. Você vai ao mercado, traz mais um, e a gente talvez consiga utilizá-lo ainda nesse ano. Agora, se acontecer isso daqui, que ele vai perder parte do segundo semestre, então vamos imaginar assim que ele vai perder, vamos ser otimista, julho, agosto e volta em setembro. Tô sendo otimista, porque voltando aqui, se ele passar novamente por um processo cirúrgico, cicatrização, aí vai, sabe? Até conseguir trabalhar de novo parte física, parte com bola e campo, aí é outubro, né? Sendo também otimista, né? Porque se levou de janeiro até maio para ele estar pré-pronto, pós-cirurgia em agosto, vai levar até ano que vem. Porque vai ser agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, ele voltando, já acabou o ano, cara. Então, assim, isso só faz com que, se confirmado pelo clube, que eu não sei se vai ou não, se confirmado pelo clube, só mostra que aquela declaração da Leila Pereira envelheceu mal demais. Ah, ela acertou contra o Neymar. Sim, tá provado que sim. Mas eu não trago o jogador em departamento médico. O Paulinho foi um jogador extremamente caro. Ou seja, o primeiro ano de contrato do Paulinho está sendo pago somente para ele se recuperar. Só que foi um jogador muito caro. Então é importante lembrar, o primeiro ano, se isso concretizar, está sendo pago só para o atleta voltar a performar. Só que o que fica estranho no ponto 2 aqui é realmente o jogador dizer que está se sentindo bem. Essa entrevista está na UOL. Ele disse, falou da lesão, falou sobre controle de carga sim, mas disse que está se sentindo bem. E aí, cara, praticamente dias depois, sai essa apuração aqui que o nosso palestra fez, o BTB Esportes parece que postou, e agora tá saindo até também, que vocês devem ter recebido no WhatsApp de vocês. Eu vou, obviamente, esconder aqui o número da pessoa e o canal que ele representa, mas ele disse assim, em 21 de maio, eu podia muito bem vazar que o Paulinho vai fazer a cirurgia pós-mundial, mas imagina o inferno que vão fazer. Não é questão de inferno. E aí, aqui é um canal, eu não sei se eu posso vazar isso aqui para vocês ou não, mas isso já tá nos grupos, então vocês vão receber com certeza em algum momento aí. Não é questão de inferno, é a questão óbvia. É uma questão óbvia. Se você traz o Paulinho num ano que você vai perder o Estevão, que você trouxe também o Vitor Roque, você entende que você está trazendo um jogador para jogar. Um jogador pronto para jogar. E queira ou não queira, nessa relação, o Palmeiras tranquilizou todo mundo, né? O Pio Trump coloca aí no chat, ele fala o seguinte, embora seja uma cirurgia relativamente simples, o tempo de recuperação pode variar de acordo com fatores individuais, como a saúde em geral do paciente, um atleta normalmente tem uma saúde boa, né? E a resposta ao tratamento. Em geral, a consolidação óssea ocorre de 6 a 8 semanas. Cara, isso não é curto. Se a gente parar para pensar o nosso calendário, em 6 a 8 semanas, Pio Trump, decidem campeonatos. Então, assim, se for 8 semanas para
a cicatrização é mais 1 mês, 40 dias para ele jogar. Então vamos ser bem otimistas. Se ele levar 8 semanas, que são 2 meses, ele vai ficar parado agosto e setembro. Ele só volta em outubro. Isso sendo muito otimista, tá? Então, para quem tá chegando aí, rapaziada, é esse texto aqui do nosso palestra, beleza? Só que não é só o nosso palestra que postou, tá bom? Então, sobre a cirurgia é isso. Pra gente finalizar aqui, que eu vou também colocar uma conclusão para vocês, vamos ver o procedimento inteiro aqui que vai ser feito. Vamos lá. O outro lado da fratura, pode ser feito, onde acontece a redução. Depois de realizada essa redução e a passagem desse guia maior, é realizado o que a gente chama de fresagem, onde se vai aumentando o diâmetro do canal medular até a haste desejada. E sempre vai se fazendo isso progressivamente com as fresas cada vez maiores. Então começa-se normalmente com a 8 ou 8,5 e vai aumentando de meio e meio milímetro até chegar ao tamanho desejado da haste. Isso daqui baseado, rapaziada, na fratura. Fratura. Esse é o ponto do vídeo. Lembrando, este é o ponto. Pelo amor de Deus, entenda aí, hein? Paulinho posta mensagem, tal. Após passar por cirurgia, o camisa 10 teve um edema ósseo na canela, fez conviver e tal. E falavam que era um estresse. A pergunta é que eu não sei mesmo, por isso que eu estou jogando a pergunta. É só o estresse? É a fratura? É a fratura e o estresse? Entenderam que tem uma diferença? Eu não sei. Porque o que foi colocado foi muito em aberto. Ele tinha um estresse, ele tinha dor. E na época fala o seguinte, o atacante Paulinho postou recado, tal, a cirurgia foi bem sucedida e o foco em 25. Isso jogando pelo Atlético, tá? Ele não joga mais em 24 e abdicou das férias para se reabilitar. No entanto, ele abdicou das férias para se reabilitar. No entanto, quando ele foi apresentado no Palmeiras, ele teve férias sim. Até porque ele postou sobre as férias dele. Então, assim, não é uma coisa que eu tô criando. Tava público lá. Ele postou sobre as férias dele. Então, assim, é importante colocar isso, tá? Isso não quer dizer que ele não fez todo o procedimento de tratamento. É só isso que eu quero deixar claro. Mas ele aparecia com o curativo em rolês. Ponto, tá? Se isso é certo ou errado, quem tem que falar é o médico. É quem prepara ele, não eu, tá? A cirurgia foi no hospital. Acho que é Mater Dei, eu acho isso. Deve ser assim, Mater Dei, né? Em Belo Horizonte, o procedimento foi conduzido pelo especialista em trauma Bruno Fares, o diretor médico do Atlético, o Rodrigo Lasmar, e o ortopedista do clube. Ou seja, tudo que envolveu a cirurgia tá aqui, que foi de controle do Galo. Não foi de controle do Palmeiras. O Palmeiras contrata ele, lembrando, dia 31, e tudo isso aqui quem fez foi o Atlético Mineiro, que vendeu o jogador, tá? Lesão do Paulinho. O camisa 10 teve o edema ósseo na canela direita, que fez conviver com dores por metade do ano. Ele chegou a precisar recorrer a injeções para ter condição de jogo, ou seja, as famosas infiltrações, talvez, né? A situação... Infiltração normalmente é joelho, né? Mas enfim, tomou anti-inflamatório para mascarar a dor, né? A situação evoluiu para a fratura por estresse. Então tá aqui, tá? Fratura por estresse. Ou seja, ele tinha um problema, evoluiu para fratura. Podemos confirmar que foi feito esse procedimento aqui, beleza? Então podemos confirmar aqui. Voltando aqui no texto, tá? Pra gente terminar aqui. Vamos lá, vamos contextualizar tudo. Em março tomei uma pancada natural de jogo e treino. Sentia dores normais de um atleta, sem gravidade alguma, que não me impedia de jogar ou realizar qualquer atividade física. Com o excesso de jogos, o esforço e os impactos das partidas fizeram com que a lesão evoluísse para um edema ósseo. Ao final de julho, tá? As dores se intensificam, passei a jogar com a analgesia, né? Que é a injeção, né? Analgésico que eu falei anteriormente. Ai, caralho, que susto, velho. O clube estava em um bom momento nas Copas, também sofria muito com desfalques devido ao calendário da Copa América e vários atletas no departamento médico. Isso lá no Galo ainda, tá? Tive uma reunião juntamente com o departamento médico e a comissão e a diretoria decidimos optar por um tratamento conservador, minimizando os impactos e priorizando a minha participação nos jogos de Copa do Brasil, Libertadores, e assim foi feito. Ou seja, foi pensado na hora, vai fazer a cirurgia já,
vai fazer o procedimento para ele parar ou vai continuar jogando com analgésico. Foi continuar jogando, começou a fazer uma série de joga, poupa, joga um jogo, igual tá sendo feito hoje, tá? Ou seja, já estava sendo feito lá no Atlético. Mesmo com o cenário adverso, chegamos a 2 finais e pode ser o artilheiro do Galo na Libertadores e vice-artilheiro. E agora no Palmeiras com um gol só. Que beleza, né? Então assim, legal isso aqui pro Atlético, da hora, chegaram lá no final da Libertadores e tal. No Palmeiras ele só tem um gol. E aí acaba que não consegue jogar. Eu espero que isso aqui envelheça mal, que ele desponte no Mundial e não precise fazer nada. Mas a verdade, enquanto eu tô gravando, é isso. Ele é um baita jogador. Tecnicamente falando, dá pra ver que é diferente dos demais. Bom jogador. Aqui ele fez um gol. Lá o Rony tem 10. Então, assim, os gols do Rony são inúteis? Pode ser, mas o do Paulinho também não é tão útil assim. Se a gente for levar para mesmo parâmetro de comparação. Ou seja, o que é complicado nessa situação é que muito se espera do Paulinho, mas do Rony a gente não esperava tanto, porque ele já tinha entregue, já tinha entregado, né? Então esse é o ponto, o investimento que foi feito no Paulinho, né? Escolhas precisam... Ele não joga, como vai fazer gol? É o que a gente tá debatendo aqui, né, meu amigo? Você me ajuda, né? Ele não tá jogando porque ele está mal, como se ele estivesse doente, né? Eu não tô cobrando ele de fazer gol, eu só tô falando que tudo se dá por conta de uma situação que é desde o ano passado. Então entenda aí o conteúdo do vídeo, eu não tô cobrando ele pra gols, a gente só vai poder cobrar o Paulinho a partir do momento que ele jogar, é óbvio, né? Só que o que a gente tá trazendo aqui pra vocês é uma situação completa de quando começa o problema do Paulinho. Hoje ele termina, vamos dizer assim, o problema, porque vai ter que passar, pode ser que tenha que passar por cirurgia de novo. Escolhas precisam ser feitas e fizemos a nossa, chegando até aqui com a ajuda e a força de todos os profissionais do clube, ou seja, do Atlético, tá? Família e amigos. Durante todo o processo tomamos mais uma decisão de não tirar férias, tá? Então assim, é tudo muito confuso, porque por isso que eu tô mostrando pra vocês, porque tipo, ele não tirou férias no Atlético, mas no Palmeiras ele tirou. Porque a partir do momento que ele assina o contrato do dia 31, ele teve férias assim como os jogadores do Palmeiras. Então é uma coisa meio escrota, tá ligado? Porque o problema começa ali no Galo, aí lá ele não tirou férias. Aqui ele teve férias, cara. Ele postou. Enquanto os atletas do Palmeiras estavam em férias, ele também estava. Então ele postou aqui. Isso daqui eu não vou ficar passando pano porque eu gosto dele. Então ele teve férias, ele teve Ano Novo, ele teve Natal, ele teve Semana do Ano Novo, ele teve Semana do Natal, como qualquer jogador. Então esse negócio aqui é meio estranho, entendeu? Lá no Galo eu justifico que eu não tive férias, que foi planejamento e tal. Só que, cara, a partir do momento que o Palmeiras adquiriu esse jogador com esse problema, o Atlético, nesse caso, foi bem. Porque o Atlético fez o procedimento cirúrgico, passou o jogador pra frente e até agora, infelizmente, a realidade é que a gente não tem ele 100% pro Mundial de Clubes. Beleza, vamos embora. Até porque ele não tá jogando titular. Senão ele estaria pronto, né? Estou me preparando para realizar a cirurgia nos próximos dias e ficarei todo esse tempo focado na minha recuperação. Ah, beleza. Agora deu para entender no final aqui. Ou seja, depois que ele resolveu não tirar as férias, aí é uma coisa que envolve o Palmeiras, entendeu? Aí foi feita a cirurgia, né? Porque a cirurgia aqui, olha só, a data de novo, para deixar claro, dia 12 de 2024. Desculpa, dia 5/12. 5/12, já lá no final da última época, da última temporada. Enfim, rapaziada, então tá aí, cara. A única coisa que eu quero deixar como conclusão é o seguinte, tá? O que eu acho confuso é o passo a passo. Mais uma vez, primeiro, lesão não é grave, portanto não preocupa. São cerca de 2, 3 meses para jogar. Isso era o feedback que o Palmeiras passava pra gente. E pode ter errado, tá tranquilo, só tô falando que é estranho, tá? 2. Poucos dias atrás, no jogo do Sporting Cristal, o Paulinho se diz bem. Afinal, tá bem ou não tá? Afinal, o que tá pegando? Ele está bem, 100% recuperado e não precisa? Ou o nosso palestra apurou uma situação que precisa? Qual que é a questão? Porque na UOL, o Paulinho fala que ele está pronto para buscar o protagonismo dele. E isso a porra assusta, porque é dias atrás. Dias atrás ele tá pronto e agora a gente pode debater uma nova cirurgia, segundo o nosso palestra e outros portais. 3. O Palmeiras prepara uma estratégia pós-mundial controle de carga e não é descartado uma nova cirurgia. Então, assim, eu acho que no mínimo tudo que eu trouxe aqui faz com que a gente pense que alguma informação ficou faltando. Sabe qual que era a informação? Não gerar expectativa nenhuma. Ter falado que o procedimento com um atleta de futebol é grave, como a gente falou lá atrás. Lá atrás. A gente falou, cara,
Como não é grave se o cara vai ficar janeiro, fevereiro, março, abril, eu sei que ele já voltou há um tempo, mas de verdade mesmo, se você analisar, não voltou não. Não voltou não. Porque obviamente o que dá pra perceber é Paulinho com a bola no pé, tecnicamente acima da média. Ainda pra jogar em alto rendimento, velocidade, força, explosão, tá, falta um pouco. Pelo que a gente já conhece dele. Não é que eu esteja pedindo pra ele uma coisa que ele não pode entregar. Não, não. A gente tá pedindo pra ele uma coisa que a gente já viu ele entregar. Entenderam? Qual que é o ponto? É isso, rapaziada. Por final, eu lamento, cara, porque é um jogador que a expectativa era ele estar pronto pro Mundial, nos ajudar no Mundial. Essa é a verdade. E pós-Mundial a gente tem a perda do Estevão. Ou seja, então a gente tem que contar com 2 jogadores ausentes. Um realmente por saída e outro porque a gente não tem quando ele recupera 100%. Então tem 2 ausências. Vamos colocar de um ponto esquerda, que o Paulinho eu considero um atacante pela esquerda, acho que a maioria de vocês também, e um ponta direita, que o Estevão joga hoje como ponta direita e com liberdade para atuar pelo meio campo. Mas mais ele foi ponta direita do que essa nova função que o Abel trouxe para ele, certo? É isso, meus amigos. Deixa o like no vídeo. Quem tá aqui na live eu tô continuando, então inscreva-se no canal, ativa o sininho, coloca a sua opinião também. E um abraço.